Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a filosofia. E nós vamos ter agora uma série de aulas sobre o pensamento filosófico, né? O pessoal estava pedindo e vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a mitologia, a produção social do conhecimento a partir de mitos, a partir de visões alegóricas e fantasiosas sobre a realidade. E nós vamos começar a entender isso para mostrar como foi importante o pensamento da mitologia na produção social do Ocidente, certo? Então vamos agora a alguns direcionamentos. Primeiro aqui é uma coisa importante, vocês estão vendo, né? São os deuses que representam toda a nossa tradição, que ainda vai ser usada em alguns aspectos da nossa realidade hoje, e como isso foi importante lá na Grécia Antiga. A questão 1 vai ser muito importante para que a gente possa revisar. Para a mitologia grega, Zeus ocupa o trono do universo. Agora, o mundo está ordenado. Alguns deuses disputaram entre si, alguns triunfaram. Tudo que havia de ruim no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro, ou para a terra entre os mortais. E os homens, o que aconteceu com eles? Quem são eles? A ordem, em todas as suas acepções, é o grande objeto do espanto filosófico. Causam maravilhamento a ordem das leis naturais que assim se descobre, a ordem manifesta das proporções e harmonias da obra de arte e a ordem das ações justas na vida moral e política da sociedade. Antes da filosofia, os mitos já expressavam esse maravilhamento, porém com diferenças importantes. Vamos entender agora quais são essas diferenças. Sobre esse aspecto, é correto afirmar que o mito A. Enuncia de modo argumentativo a escala de valores de uma sociedade pré-crítica. B. Estabelece parâmetros de ordem de abordagem dos fenômenos naturais sob bases estritamente lógicas, como o princípio de não contradição. C. Busca explicações suficientes sobre o lugar do homem no mundo, apelando ao sagrado. D. Possui uma grande densidade teológico-moral, dando a cada membro do grupo autonomia para decidir e atuar sem limites objetivos. Está clara que a alternativa dentro desse cenário vai ser a alternativa C, né? Eles vão começar a trazer explicações suficientes sobre o lugar de homem no mundo, do mundo, a existência, aquilo que cabe ao homem, né? Sempre apelando à perspectiva sagrada, né? A criação de contos para dar sentido à existência de determinada localidade faz parte do pensamento mitológico e sempre fazendo menção à concepção sagrada como possibilidade de explicação. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 2, questão muito importante. Fica ligado. Assim, a magia e a mitologia ocupam a imensa região exterior do desconhecido, englobando o pequeno campo do conhecimento concreto comum. O sobrenatural está em todas as partes, dentro ou além do natural. E o conhecimento sobrenatural que o homem acredita possuir, não sendo a experiência direta comum, parece ser um conhecimento de ordem diferente superior. É uma grande revelação acessível apenas ao homem inspirado ou divino, o mágico, o sacerdote, o poeta e o vidente. A partir do texto anterior, é correto afirmar o quê? A. O campo do conhecimento mítico limita-se ao que se manifesta no concreto comum. B. A mitologia e a magia não se confundem com o conhecimento concreto comum. C. Todos os conhecimentos no mito, por ser uma revelação, é acessível igualmente a todos os homens. D. O mito não se distingue do plano natural do sobrenatural, sendo o conhecimento do sobrenatural superior. Qual é a ideia? O próprio texto te ajuda a entender. Vamos voltar um pouquinho para o texto. Olha só, quando o texto coloca aqui que sobrenaturais todas as partes, dentro ou além do natural, da terceira para a quarta linha, né? É mostrando o que está presente na alternativa correta, né? Que vai exatamente mostrar que o plano natural, o mito não distingue o plano natural do sobrenatural, ou seja, aquilo que está na natureza é explicado através de visões alegóricas, né? Sendo o conhecimento natural superior. Por que superior? Porque ele procura justificativa dentro de situações que te ajudam a refletir sobre isso. Quer ficar mais por dentro dessa discussão? Quer se inteirar melhor? Embaixo no link você vai ter a seção Drive, com várias questões de filosofia sobre o pensamento mitológico. E também vocês vão ter a sugestão de leitura, muito bacana para que você entenda a função social dos mitos. Senhores, você que é do interior do estado,
né, aqui do Rio Grande do Norte, você sabe que aqui existem várias lendas, existem vários contos sobrenaturais que ajudam a dar sentido àquela localidade, né? Mas se a gente for fazer uma pesquisa básica, né, Curupira, Caipora e a relação com a natureza, né? E isso vai garantir determinada explicação de mundo. Então, é essa a lógica que a gente vai ter. O mundo natural não se separa do mundo mitológico, sendo superior àquele que vai explicar essas relações, o plano superior do ponto de vista do sobrenatural, tá bom? Então vamos avançar, porque não há o campo do conhecimento mítico limita-se ao que se manifesta no campo concreto comum. Não, isso não é uma perspectiva do Feuerbach, por exemplo, do século XIX. Não é o materialismo histórico dialético do Marx, não. Né? E a ideia de limitar é um termo que tira a possibilidade da questão, porque dá a ideia de restrição. B. A magia e a mitologia não se confundem com o conhecimento concreto. Claro que se confundem. Né? Se o conhecimento concreto comum é a visão dos homens, aquilo que se constrói no dia a dia, existe algo que se aproxima sim. C. O conhecimento do mito, por ser uma revelação, é acessível igualmente a todos os homens. Não é acessível. Né? Existe uma estratificação pela própria maneira como as relações sociais se constroem, tudo bem? E sempre a gente vai ter a ideia de que o conhecimento mitológico está numa perspectiva sobrenatural e superior às próprias relações dos homens. Lembre da alegoria que é criada em cima dos deuses, tudo bem? Cada deus para ele explicar a origem de tudo e cada elemento da natureza, por exemplo. Então vamos avançar para o que interessa. Questão 3. Eu acho que é uma questão bem complexa e é muito interessante porque esse texto do Vernon, esse livro, nos ajuda a refletir. Aedo e adivinho têm em comum o mesmo dom da vidência, privilégio que tiveram que pagar pelo preço dos seus olhos. Cegos para a luz, eles veem o invisível. O Deus que os inspira mostra-lhes, em uma espécie de revelação, as realidades que escapam ao olhar humano. Sua visão particular age sobre as partes do tempo inacessíveis às criaturas mortais. O que aconteceu outrora, o que ainda não é. Então vamos lá? O texto refere-se à cultura grega antiga e menciona, entre outros aspectos, o quê? A. O papel exercido pelos poetas, responsável pela transmissão oral das tradições, dos mitos e da memória. B. A prática da feitiçaria, estimulada especialmente nos períodos de seca ou de infertilidade da terra. C. O caráter monoteísta da sociedade, que impedia a difusão dos cultos aos deuses da tradição clássica. D. A forma como a história era escrita e lida entre os povos da Península Balcânica é o esforço de diferenciar cidades e estados e reforçar o isolamento e a autonomia em que viviam. Nesse caso, a alternativa que vai dar conta é a A, o papel exercido pelos poetas, responsável pela transmissão oral das tradições, dos mitos da memória. O próprio texto faz uma comparação entre uma perspectiva alegórica de um mito e a ideia de um poeta, e como eles são responsáveis pela transmissão oral daquilo que a sociedade vai conhecer como memória, dos valores, as tradições de um povo. Porque não é a B a correta. A prática da feitiçaria, estimulada especialmente nos períodos de seca ou de fertilidade da terra, não. E nessa perspectiva, isso vai se dar dentro de vários cenários. Lembrem dos oráculos, que eram importantíssimos para explicar o devir para muitas pessoas na Grécia Antiga. C. O caráter monoteísta da sociedade que impedia a difusão dos cultos aos deuses na tradição clássica. Não. Poderia ser o caráter monoteísta da Idade Média, né, ou da sociedade no medievo, e dentro da perspectiva da religião. Aqui, a grande característica da mitologia na Grécia Antiga é o politeísmo. Poli significa vários. Teísmo, divindades. Várias divindades, vários deuses, tá bom? D. A forma como a história era escrita e lida entre os povos da Península Balcânica. Não, foge completamente desse cenário, né? É uma relação fora do período cronológico. É o esforço de diferenciar cidades e estados e reforçar o isolamento e a autonomia em que viviam. Não, nesse caso, foge também completamente. A alternativa correta é a alternativa A. Queridos, estão com dúvida? Estão conseguindo entender? Sugiro que vocês vão lá embaixo, deixe o seu comentário,
tirem suas dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 4. O mito é uma narrativa, um discurso, uma fala. É uma forma de as sociedades espelharem suas contradições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas e inquietações. Pode ser visto como uma possibilidade de se refletir sobre a existência, o cosmos, as situações de estar no mundo ou as relações sociais. Muito bacana essa citação. Mediante essa definição geral de mito, é correto afirmar que a. As sociedades com conhecimento científico, tecnológico e filosófico complexamente construídas não possuem mito, pois eliminaram as dúvidas e os paradoxos. B. Platão, um dos filósofos mais estudados e influentes do pensamento ocidental, não recorria aos mitos em seus diálogos, apesar de ter sido o primeiro a utilizar o termo mitologia. C. Alguns mitos oferecem modelos de vida e podem servir como referências para a vida de muitas pessoas, mesmo no século XXI. D. As sociedades antigas, ocidentais e orientais, foram fundadas sobre o mesmo mito primitivo, variando apenas o nome de seus personagens. Vamos lá. Está claro aqui, né, que a A está errada, né, porque a sociedade com conhecimento científico, tecnológico e filosófico não possui mitos. Claro que possuem, né? E ainda não significa que o conhecimento produtivo na sociedade, o conhecimento científico, vai deixar de fazer com que as pessoas tenham visões mitológicas, tá bom? B. Platão, dos filósofos mais estudados e influentes do pensamento ocidental, não recorria à alegoria da caverna, já quebra esse discurso, tá bom? C. Os mitos oferecem modelos de vida e podem servir como referências para a vida de muitas pessoas no século XXI. Isso é correto. A alternativa que vai dar conta vai ser essa, né? Eles oferecem modelos de vida e podem servir como referência ainda hoje. Cara, vamos fazer reflexão? Na escola de samba, nós temos lá no desfile, nas grandes, né? Vamos pegar a Sapucaí, né? Na época do carnaval, a Sapucaí lotada, e vão ter pessoas lá que vão estar fantasiadas, representando a realidade. As pessoas vão estar num carro alegórico, né? E isso representa a realidade, não é a realidade. Então, não deixa de ter uma influência mitológica para tentar falar sobre isso. Ou, quando nós utilizamos termos lá produzidos sobre a ideia da mitologia para determinadas situações, né? Imagine o que seria essa discussão se Freud não tivesse pensado no complexo de Édipo, fazendo a relação a Édipo e aquilo que se deu. Então, ainda se torna referência. Freud no século XIX, século XX, e aqui no século XXI. Ainda também nós vamos ter essa perspectiva. Bom? D. As sociedades antigas, ocidentais e orientais foram fundadas sobre o mesmo mito primitivo, variando apenas o nome de seus personagens. Não. Cada sociedade cria uma história. Cada sociedade, naquele contexto, independente se oriental ou ocidental, criou um nicho de deuses, digamos assim, uma gama de reflexões diferentes a que nós estamos dentro de uma perspectiva que difere uma da outra, não na ideia de igualdade, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. A aula tentou dar conta disso. Segue aí o meu link, né? Quem não é inscrito, se inscreve, deixa seu like no canal, ativa o sininho das notificações. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre a democracia grega, tá bom? Valeu, meus amigos, um abraço, estudem. Qualquer dúvida, mandem uma mensagem para mim.